Imagine um lugar onde navios desaparecem sem deixar rastros, ou estruturas colossais erguidas por civilizações que nem sequer deveriam ter a tecnologia para isso. E que tal uma ilha inteira dominada por milhões de cobras venenosas? Sim, nosso próprio planeta guarda segredos tão profundos que desafiam toda a lógica e a compreensão humana. Prepare-se para mergulhar no inexplicável. Hoje vamos desvendar os 7 lugares mais misteriosos e inexplicáveis da Terra, onde a realidade se funde com o enigma e a ciência. Até hoje não tem todas as respostas. E acredite, o que você vai ver e ouvir pode mudar para sempre sua percepção sobre o mundo em que vivemos. Por milênios, a humanidade se orgulhou de sua capacidade de desvendar os segredos do universo. Mapeamos as estrelas, deciframos códigos genéticos, construímos maravilhas da engenharia. Mas, ironicamente, nosso próprio lar, o planeta Terra, ainda guarda enigmas que nos fazem questionar tudo o que acreditamos saber. São locais que desafiam leis da física, da biologia e da história. O que os torna tão incompreensíveis? Seria a natureza caprichosa? Ou há algo mais, algo que nossa ciência ainda não está pronta para aceitar? Vamos descobrir agora. Começamos nossa jornada pelo mais infame de todos, o enigmático Triângulo das Bermudas. Localizado no Oceano Atlântico, entre a Flórida, Bermudas e Porto Rico, essa vasta área se tornou sinônimo de mistério e desaparecimentos. Desde o século XX, centenas de navios e aviões e milhares de vidas simplesmente sumiram aqui. Muitas vezes, sem um único pedido de socorro, sem deixar destroços, sem nenhuma explicação lógica. Um dos casos mais assustadores é o do voo 19, em 1945. 5 bombardeiros da Marinha do Zicúnio decolaram para uma missão de treinamento de rotina e desapareceram. O avião de resgate enviado para encontrá-los também evaporou no ar, com 13 tripulantes a bordo. Nenhum vestígio foi encontrado. As teorias para explicar esses sumiços são tão variadas quanto bizarras, de tempestades súbitas e ondas gigantes a anomalias magnéticas que enlouqueceriam bússolas, ou a liberação de gás metano do fundo do oceano, que diminuiria a densidade da água e afundaria embarcações instantaneamente. Mas também existem as teorias mais fantásticas: abduções alienígenas, portais para outras dimensões, ou até mesmo uma base subaquática da lendária Atlântida. A verdade é que, para muitos desses casos, nenhuma dessas explicações se encaixa perfeitamente. A precisão dos desaparecimentos e a total ausência de rastros continuam a ser um desafio incompreensível. Da vastidão assustadora do oceano, viajamos para a planície de Salisbury, na Inglaterra, onde se ergue Stonehenge, um monumento pré-histórico de pedras gigantes que desafia nosso entendimento há milênios. Construído entre 3000 e 2000 a.C., essas pedras, algumas pesando mais de 25 toneladas, foram transportadas por centenas de quilômetros desde pedreiras distantes. A precisão com que foram alinhadas com os solstícios de verão e inverno é simplesmente assombrosa, considerando a tecnologia da época. Mas o maior mistério é: por que todo esse esforço? E, mais importante, como? As teorias para o propósito de Stonehenge são inúmeras. Um observatório astronômico, um local de cura, um cemitério sagrado, um calendário gigante para marcar estações, ou até mesmo um templo dedicado a deuses esquecidos. Todas parecem plausíveis em parte, mas nenhuma explica completamente o esforço monumental e o propósito exato. Como povos primitivos moveram e ergueram rochas tão maciças sem o uso de rodas ou ferramentas de metal? Alguns sugerem que havia tecnologias perdidas, ou até mesmo uma ajuda de outro mundo. A verdade é que, mesmo com toda a arqueologia moderna e a tecnologia de ponta, Stonehenge mantém seus segredos bem guardados. Seria uma mensagem do passado que ainda não conseguimos decifrar.
Agora, rumamos para o deserto árido do Peru, onde as enigmáticas linhas de Nazca se estendem por quilômetros, geóglifos gigantescos que retratam animais, plantas e figuras geométricas visíveis apenas do alto. Criadas pela antiga cultura Nazca entre 500 anos a.C. e 500 a.C., essas linhas foram feitas removendo as pedras escuras da superfície para revelar a terra mais clara abaixo. O grande problema que as torna inexplicáveis. Elas são tão vastas que seus criadores jamais poderiam tê-las visto em sua totalidade do solo. Como sabiam que a proporção e o desenho estavam corretos? A teoria mais aceita é que eram parte de rituais religiosos relacionados à água e fertilidade, ou que funcionavam como um calendário astronômico. Mas por que criar algo tão massivo e só visível do céu? Isso levantou teorias mais ousadas, popularizadas por Erich von Däniken, de que seriam pistas de pouso para naves alienígenas, ou que os Nazca tinham balões de ar quente primitivos. Nenhuma teoria é totalmente comprovada, e a razão por trás da escala, da precisão e da localização remota continua sendo um mistério que perdura no tempo, gravado na areia. Quem eram as linhas de Nazca realmente destinadas a ver? De obras humanas monumentais, passamos para um mistério da natureza que é tão assustador quanto real. A Ilha da Queimada Grande, no litoral de São Paulo, Brasil, é conhecida mundialmente como a Ilha das Cobras. E há um motivo muito bom para isso. É um local proibido para visitas públicas e por uma razão aterrorizante. A ilha é infestada por uma das serpentes mais venenosas do mundo, a jararaca ilhoa, que não existe em nenhum outro lugar do planeta. Estima-se que haja entre 1 e 5 serpentes por metro quadrado em algumas áreas. Sim, você ouviu bem, de 1 a 5 cobras a cada passo. O mistério aqui não é a existência das cobras, mas sim a extrema concentração e a evolução de uma espécie tão letal em completo isolamento. A teoria é que com o aumento do nível do mar, a ilha foi separada do continente há milhares de anos, isolando uma população de jararacas. Sem presas terrestres, elas evoluíram para se alimentar de aves migratórias. Seu veneno se tornou incrivelmente potente para matar as aves instantaneamente, antes que pudessem voar para longe. O que é inexplicável é a densidade populacional insana e o fato de que um ecossistema tão letal conseguiu prosperar isoladamente sem sucumbir a si mesmo. É um verdadeiro pesadelo biológico, um paraíso proibido que nos lembra do poder incontrolável da natureza. Seria a natureza nos mostrando que ainda existem lugares onde ela detém o controle absoluto e onde nós, humanos, não somos bem-vindos? Antes de seguirmos para os próximos mistérios que vão arrepiar você, se está curtindo essa jornada pelo inexplicável e ama desvendar segredos, já deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Sua ajuda é fundamental para que mais pessoas descubram esses enigmas conosco. Voltamos aos mistérios criados ou guardados pelo homem. No deserto de Nevada, nos Estados Unidos, existe uma base militar de acesso restrito, envolta em lendas e teorias da conspiração, a famosa Área 51. Por décadas, o governo dos Estados Unidos negou publicamente sua existência, alimentando ainda mais o mistério e a curiosidade global. Só em 2013, a CIA finalmente a reconheceu como um local de teste de aeronaves secretas. No entanto, para o público, o verdadeiro enigma é o que realmente acontece lá dentro. A teoria mais popular e que gerou uma lenda urbana gigantesca é que a Área 51 armazena naves alienígenas acidentadas, incluindo destroços do famoso incidente de Roswell, em 1947. Segundo essa teoria, o governo estaria realizando engenharia reversa em tecnologia extraterrestre e até mesmo experimentos com alienígenas. Enquanto o governo insiste que é apenas um local de pesquisa e desenvolvimento de aeronaves avançadas,
A persistência e a riqueza de detalhes nos relatos de ex-funcionários e teóricos da conspiração continuam a alimentar a dúvida. A falta de transparência por parte das autoridades apenas reforça a ideia de que há muito mais do que nos é contado. O que será que se esconde por trás daqueles portões de segurança máxima tão vigiados e secretos? Dos céus, secretamente vigiados, mergulhamos nas profundezas sombrias do Lago Ness, na Escócia, lar de uma das lendas criptozoológicas mais famosas do mundo, o monstro do Lago Ness, carinhosamente conhecido como Nessie. Centenas de relatos de avistamentos de uma criatura grande, com pescoço longo e corpo volumoso, datam de séculos, com a lenda moderna se popularizando no século XX. Apesar de inúmeras expedições e tentativas de provar sua existência, incluindo sonar, submarinos e até mesmo um caçador de Nessie em tempo integral, nenhuma evidência conclusiva surgiu. As explicações racionais incluem troncos flutuantes, ondas, focas, lontras ou até mesmo ilusões de ótica. A teoria mais fantasiosa, mas incrivelmente popular, é que Nessie seria um plesiosauro, um réptil marinho pré-histórico que de alguma forma sobreviveu. O problema é a persistência dos relatos e a falta de uma explicação que se encaixe em todas as testemunhas. O Lago Ness é um corpo d'água vasto e profundo, com muitas cavernas subaquáticas, o que dificulta imensamente a busca. O mistério persiste, alimentando a imaginação e a esperança de que algo grandioso e desconhecido ainda possa habitar nossas águas geladas. Será que nas profundezas desse lago gelado, algo realmente se esconde, esperando para ser descoberto? E para finalizar nossa jornada pelo inexplicável, viajamos para as águas profundas da costa de Yonaguni, no Japão, onde uma estrutura subaquática monumental continua a intrigar arqueólogos e geólogos, o Monumento de Yonaguni. Descoberto em 1986, este enorme conjunto de formações rochosas submersas parece ter sido esculpido por mãos humanas. Há terraços, degraus, ruas e até figuras parecidas com animais, tudo com ângulos de 90 graus e simetrias que parecem inexplicavelmente artificiais. A estrutura tem cerca de 75 metros de comprimento e 25 metros de altura. O problema é que, se foi construído, teria sido em um período em que essa área estava acima do nível do mar, há pelo menos 10.000 anos, ou seja, muito antes do que se acredita ser o desenvolvimento de civilizações capazes de tal engenharia. Geólogos majoritariamente argumentam que é uma formação natural, moldada pela erosão de terremotos e correntes marinhas. No entanto, o Dr. Masaaki Kimura, um geólogo marinho que estudou o local por décadas, insiste que as evidências, marcas de ferramentas, desenhos e a complexidade geométrica apontam claramente para uma estrutura artificial, talvez os restos de uma antiga cidade ou templo japonês, uma Atlântida japonesa submersa. A simetria e a precisão das formas são difíceis de explicar puramente pela natureza, mas a ausência de provas definitivas de ferramentas ou assentamentos humanos daquele período antigo mantém o enigma. Seria esta a prova de uma civilização perdida, há muito tempo engolida pelas águas e esquecida pela história? O mundo, meus amigos, ainda é um livro aberto, cheio de páginas em branco e mistérios indecifráveis. Do fundo dos oceanos aos picos das montanhas, da antiguidade remota à tecnologia secreta, esses 7 lugares nos lembram da vasta e profunda incógnita que nos cerca. Eles desafiam nossa lógica, nossa ciência e nossa compreensão da própria realidade. Talvez o maior mistério não seja o que é nesses lugares, mas o que eles significam para nós. Que eles nos instiguem a questionar, a explorar e a aceitar que nem todas as perguntas têm respostas. Pelo menos não ainda. E quem sabe, talvez você, que está assistindo agora, seja parte da próxima geração que desvendará um desses enigmas. E você,
Qual desses lugares mais te fascinou? Qual mistério te tirou o fôlego? Tem alguma teoria sobre eles? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Queremos saber o que você pensa. E se você adora mergulhar nos mistérios do mundo, não se esqueça de se inscrever no canal e o mais importante, ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos sobre os segredos mais profundos e inexplicáveis do universo. Compartilhe este vídeo com seus amigos e desafie-os a decifrar esses enigmas. Até a próxima!